Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Bom, como prometido, hoje nós vamos fazer aquela entrevista abençoada aqui. Meu nome é Itamar Fernandes, você está no canal Coragem Indomável. Esse aqui é o meu irmão em Cristo, pastor Jeremias Porpino. Prazer, sou o pastor aqui da Assembleia de Deus em Cristóvão Colombo, Vila Velha, Espírito Santo. É um prazer estar com vocês aqui. E sempre vai estar aqui com a gente em outras vezes também, tá bom, gente? E hoje nós estamos aqui para trazer um conteúdo para vocês, que vai edificar a vida de vocês também. As pessoas que estão começando agora, né, pastor? E tem dúvida, como é que as pessoas começam a pregar o Evangelho, como é que é pregar o Evangelho, né? Então a gente tem que ter uma referência. Muitas vezes você não tem ninguém na sua família que é cristão, e você está caminhando agora, está começando a pregar agora, então nada melhor do que falar com pessoas que já pregam, né? Verdade, verdade. Conte como foi a sua primeira ministração, onde foi? A primeira ministração que eu fiz foi na Assembleia de Deus do Ministério Ibis, ali em Araçás, Vila Velha, Espírito Santo. E eu preguei na passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 13, a excelência do amor. E foi interessante que a Assembleia de Deus glorifica muito, né? Dá muito glória, muito aleluia. Só que na minha ministração ficaram todos calados, porque a palavra foi muito impactante, porque foi uma pregação, apesar de falar sobre amor, eu fui exortativo. Eu fui perguntando se as pessoas estavam fazendo aquilo que a palavra estava dizendo. Então todos ali ficaram muito meditativos, né? E até o diácono, quando eu saí, ele falou assim: você viu? E todo mundo ficou parado ouvindo você falar, todo mundo ficou pensando o que você está falando. A palavra entrou no coração. Então foi uma mensagem muito boa, muito agradável, muito alegre, que eu gostei muito de pregar. E é a passagem que vive no meu coração até hoje. Já repetiu essa mensagem? Já repeti algumas vezes essa mensagem, com certeza, né? Você é um pregador de rosas ou de espinhos? Eu sou um pregador das duas coisas. Eu prego as rosas, prego sobre a salvação, sobre o perdão dos pecados, sobre a segunda, a terceira, a quarta, quantas chances o homem precisar, Deus vai dar a ele. E sou pregador de espinhos também, que prego a verdade. O homem precisa viver em santidade, senão ele não verá a Deus, ele perderá a sua salvação e terá o castigo eterno, o fogo eterno para toda a eternidade. Então eu prego as duas coisas. É igual o que a gente estava falando, né? Igual um barco a remo. Se tiver só um remo, você fica ali girando, exatamente, né? Exatamente. Então, Duas tem pernas, que ter um equilíbrio, né? As duas pernas que nós temos para andar. A perna da misericórdia, da compaixão e a perna da justiça. A lei é graça, né? Não pode a lei andar. É graça, exatamente, as duas juntas. A lei é santa, justa e boa. O apóstolo Paulo não falou que a lei era ruim, não. Então nós temos que saber que temos que praticar a lei do Senhor, a lei do amor, a lei da bondade, o que é justo e verdadeiro, para que possamos ter a vida eterna. Se nós vivemos transgredindo a lei, nós estamos em pecado, perderemos a vida eterna. A graça não nos livra de cumprir a lei do Senhor. A graça nos manda, nos dá graça para cumprir a lei do Senhor. Quero pedir perdão para vocês aí pelo barulho que está aqui, mas o camarada Estamos não tá, ao lado de uma serralheria. de uma serralheria e ele não quer colaborar, apesar que a gente não falamos com ele, não, mas amém. Amém? Se sair um barulho aí, não tem problema não, né? O importante é o conteúdo Faz de quanto que é um mosquito zumbi? Vários. Você veio de um lar evangélico, pastor Jeremias Porpino? Não. Minha família toda era paraibana, toda católica, eles não gostavam de crentes, né? A minha mãe que era mais light, né? Então a família vizinha pediu para me levar na igreja Maranata, eles eram da Maranata, minha mãe deixou com 7 anos de idade e eu gostei, fiquei até os 13, me batizei aos 13 anos de idade, e aos 20 anos de idade eu saí da Maranata e fui para a Assembleia de Deus, né? A Maranata, ela é, independente da diferença, ela é assim, ela é uma escola, foi uma escola também, né? Apesar de algumas divergências que tem entre a Assembleia, mas foi uma escola, né? Na Maranata foi boa, eu gostei da Maranata, porque ali você aprende a temer o Senhor, a respeitar o Senhor, a conhecer a palavra, colocar a palavra como a coisa mais importante da sua vida, né? Claro. Não crendo em santo, não crendo em orixás, não crendo em superstições, mas crendo na palavra, né? Tendo Cristo como essência, sempre. Cristo como essência, né? A teologia da Maranata é igual à da Assembleia de Deus, então foi muito bom o ensinamento, o aprendizado que eu tive na Maranata. Muita ordem, muita decência, gostei muito realmente. Tive que sair porque eu fui convidado a sair depois que fui batizado com o Espírito Santo. Né? É questão de, como é que você fala, de um confronto entre temperamento. Né? Normal, o que é normal. A Assembleia de Deus é avivado, é explosivo,
E a Maranata é contida, é restringida, e tem, como é que fala, aquele negócio de ter culto profético e só algumas pessoas que podem participar, e revelação, visão, só aquelas pessoas podem ter, e na Assembleia Enfim, não. vocês são muito mais organizados que nós em algumas partes, em outras, né, há boas qualidades e aquelas que deixam a desejar, como em todos os ministérios, né? Porque a Bíblia Então, fala que onde está o Espírito de Deus, aí é liberdade. a liberdade, né? Então todos têm liberdade para profetizar, a Bíblia fala. É porque a Joel fala que vossas filhas e os profetizarão. os anciões também. Os servos terão sonhos, terão então visões. embora a gente não está criticando, mas é um ponto teológico que a gente O defende. Espírito Né? de Deus foi derramado sobre todos, não sobre alguns. Pastor Jeremias, você já viu algum pregador anão? Não, eu nunca vi ao vivo, só vi pela internet. É difícil encontrar, eu nunca vi um pregador anão, também ao vivo, queria ver. Também queria. Bom, qual é? Que estudou na árvore? O Zaqueu. Zaqueu Era de pequena estatura, mas não fala que ele é não, não, né? Até qualquer dia eu vou até fazer essa pergunta aí. Se ele era não chegava a ser anão. Não, a Bíblia não cita que ele era não. Eu resolvi colocar essa pergunta aqui porque eu já fiz essa pergunta para um monte de pregadores e nunca vi, nunca cheguei a presenciar. O bom é que pode pregar tanto num culto infantil quanto adulto. Pela Então, estatura, pela sim. estatura, então, se sinta-se em casa. Dá um puxão de orelha àqueles pregadores que querem parar, estão pensando em parar. Aos que querem parar, eu deixo a passagem do apóstolo Paulo, onde ele diz, né, porque prego o evangelho e ai de mim se não pregar, porque me é imposta essa obrigação. Então ele tinha essa obrigação de pregar o evangelho em todas as circunstâncias. E foi um homem que padeceu muito, sofreu naufrágio 3 vezes, foi apedrejado até quase a morte, ou até a morte, não se sabe, porque ele ficou estirado lá, os irmãos vieram orar por ele e levantou. Mas foi apedrejado terrivelmente, sofreu açoite de várias situações, né? Teve uma vez que os judeus querendo matá-lo, amarraram ele e deram 5 quarentenas de açoite menos 1, ou seja, eles davam 39 açoites e não davam o 40º açoite, então eles podiam dar mais 39, porque não tinha dado 40, na lei era permitido dar apenas 40 açoites, então eles usavam essa malandragem, como eles não deram 40, deram 39, podia dar mais 39, e assim fizeram tentando matar ele, e ele conseguiu sobreviver. E várias outras perseguições, prisões, e ele não parou de pregar o evangelho. Ao final da sua vida ele diz assim, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. De agora em diante a coroa da justiça me aguarda, a qual o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele grande dia, e não só a mim, mas a todo que amar a vinda do Senhor Jesus. Paulo só parou de pregar quando ele morreu. Ele até mesmo na prisão, quando ele estava sendo julgado, nos julgamentos que ele passava, ele fazia defesa do evangelho, que para ele era coisa primordial, não a sua defesa, mas da defesa do evangelho e a proclamação do evangelho em todas as circunstâncias. Ele pregou, como ele diz, em tempo e fora de tempo, e nós também temos que pregar em tempo e fora de tempo, apesar de todas as aflições. O tempo pode estar ruim, a situação pode estar difícil, nós estamos passando dificuldade. Eu lembro que uma vez eu estava passando na rua e Deus falou comigo, prega para aquele jovem ali. Eu falei, mas Senhor, prega para aquele jovem ali. Eu cheguei perto do jovem e falei assim, olha jovem, eu estou desempregado, minha mulher me abandonou, eu estou com um monte de conta para pagar, de estar atrasado, conta de luz, de água, estou na situação difícil para comer, mas eu quero falar uma coisa para você, Jesus te ama e tem uma obra na tua vida, porque Deus vai resolver meus problemas e vai resolver os teus também. E aquele jovem ouviu a palavra, ele me levou na casa dele, ele aceitou Jesus, a família dele aceitou Jesus, então eu preguei numa situação difícil, fora de tempo, né? Mas Deus operou, porque Deus opera nas nossas fraquezas. Como diz o apóstolo Paulo, quando estou fraco, então eu estou forte. Então temos que pregar em todos os tempos. Não desanima, não desista, não pare, porque Deus é contigo. Eu penso num dia que eu resolvi parar de pregar. Estava no Monte do Cruzeiro. Não parar totalmente, mas falar para Deus, Deus, eu não dá um tempo, entendeu? Eu conheço o Monte do Cruzeiro, Sim. né? Tava lá orando e aí Deus usou um mudo para falar comigo. Que ele tava lá orando. Eu cheguei perto dele 4 vezes, cumprimentei ele com a paz do Senhor, eu não sabia que ele era mudo. E aí ele viu eu falando, aí ele... Aí eu falei, você não fala, né? Paz, né? Aí, tá bom, fiquei no meu canto orando, e aí o Senhor falou comigo. Assim, olha para ele.
falou meu coração, olhei para ele, e ele estava com as mãos estendidas e tentando, né? Falando como um mudo. Aí eu olhando assim, nunca vi um mudo orar. Aí o Senhor falou assim, ministrou meu coração, falou assim, sabe o que ele está querendo? Ele está querendo pregar o Evangelho. Ele não tem voz. Ele não prega porque ele não tem. Você tem. E quer parar? Eu baixei a cabeça assim, Profundo, né? Profundo. Então, tá aí o puxão de orelha aí para... Meu irmão, nós estamos na reta final, né? Geração, a última geração que está, ou então chegando perto. Então, meus irmãos, o tempo aceitável do Senhor agora, você que está afastado, e você que é ministro do Evangelho, ou está passando uma crise existencial no seu ministério, não para não, meu amigo, tá bom? Porque os dias são maus, os tempos são trabalhosos, nós não podemos ser preguiçosos, amém? A pregar a tempo e a fora de tempo, né? Isso. Então fica aí a exortação para aqueles que pensam em parar, né? Muitas vezes Deus usa as coisas loucas, sim, para confundir as sábias. Então fica aí o convite para você prosseguir e não retroceder, amém? Pregadores que gostam de pregar com a igreja cheia? Sim, a maioria dos pregadores, aliás, eu acho que todos os pregadores gostam de pregar com a igreja cheia. Mas nós vamos ver na Bíblia que Jesus pregou para uma pessoa só, em algumas passagens bíblicas, como a mulher samaritana. E aquela pregação que ele fez para uma mulher, surtiu o efeito daquela mulher convencer uma cidade toda a ouvir Jesus. Você vê que os samaritanos não aceitaram, não receberam Jesus na primeira passagem que ele passou por Samaria, quando eles viram que ele tinha intenção de ir para Jerusalém. Então eles não receberam Jesus através dos seus discípulos, dos 12 discípulos. Mas agora, através daquela mulher, eles pararam para ouvir a Jesus e, ouvindo Jesus, se converteram. Então nós vamos ver a importância de pregar para uma, para duas pessoas, para três. E cumprindo a palavra do Senhor Jesus, que disse que onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eu me faço presente. Se tiver o pregador, se tiver uma pessoa para ouvir, Deus está. Deus transformou meu coração, eu tenho pregado na minha igreja, tem poucas pessoas, e eu tenho pregado para essas poucas pessoas já tem 3 anos, né? E outro dia eu fui chamado para fazer uma campanha numa igreja, e houve um temporal muito grande, e ninguém na igreja pôde ir, nem o pastor pôde ir por causa da chuva, que ele vinha de bicicleta. E eu cheguei lá, tinha um diácono. O diácono falou, pastor, ninguém veio. Eu falei, você veio, você louva? Ele falou, louva, então você louva e eu prego. Mas vai pregar só para mim, pastor? Eu falei, sim, você é importante, sua alma tem valor. Ele louvou uns 20 minutos, 15 minutos, e eu preguei uma mensagem de 30, 40 minutos, e foi uma benção, Deus estava ali. Então nós temos que pregar para a igreja cheia e temos que pregar para a igreja vazia também, porque Deus está nos dois lugares. Com certeza, lógico. Eu também já preguei em igreja que só tinha uma pessoa só. Amém. Amém. Mas a pessoa pensa assim, poxa, vou pregar numa igreja, já preguei para as cadeiras já. Já teve Já tive essa oportunidade. Então é o seguinte, vai um conselho aqui para você. Talvez não tenha ninguém sentado ali, mas hoje a tecnologia é uma bênção. Você tem uma caixa de som, vai longe. Vai longe. Amém? Sempre vai ter alguém do lado do muro da tua igreja, atrás, alguém que mora no outro lado da rua que vai ouvir a sua mensagem. Então, finado pastor Pedro, ele começou a abrir na igreja, nem a mulher dele ia. Ele ficou 3 meses pregando para as igrejas, para as cadeiras vazias, mas as pessoas passavam e ouviam. Depois Deus abençoou o ministério dele, a esposa veio, os familiares veio, a igreja encheu e partiu para o Senhor esse ano, deixando a igreja alicerçada. Ali de Vila Garrido. É mesmo? Uhum. Que benção aí. Para você que gosta de pregar para a igreja cheia, aí, uma lição. 3 meses pregando para a igreja vazia, para as cadeiras. Para as cadeiras. E não desistiu. E Deus honrou a fé dele e cresceu o ministério. Ele construiu igreja própria, construiu em cima da igreja e ficou com o ministério abençoado. Partiu esse ano. Lógico que se você for pregar para uma multidão, você vai, né, antecipadamente, você vai se preparar. Né? Não que a gente não se prepara para pregar para 5, 10 pessoas, 2 pessoas. Mas também tem a questão do convite, né? Eu falo sempre isso, a questão de você ser convidado um dia antes, uma semana antes, para você se preparar. Mas tem hora que você é pego de surpresa. Quando eu fui pregar para não tinha ninguém, foi convidado o pregador não veio. E eu tava eu e a irmã, nesse dia eu preguei só para ela que estava lá. Amém. Bom, deixa um versículo para os meus inscritos. Eu deixo no Novo Testamento,
João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra nos seus pecados, mas tenha vida eterna. E no Velho Testamento eu deixo Jeremias 31,3, onde diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, com amorável benignidade te atraí. Esses dois versículos eu creio que são os versículos-chave que falam sobre o amor de Deus no Novo e no Velho Testamento. Bom, tá aí. Prazer, pastor. Prazer, muito obrigado. Tá bom, tenho certeza que será de grande importância aí para o nosso canal. Vão ter outros vídeos com ele, tá bom? Mas vou deixar aqui na descrição o Face dele. Se você quiser entrar em contato com o pastor Jeremias, né? Tirar dúvida também, né? Sim. Então, vou deixar aqui na descrição. Ele ainda, estou convencendo ele de ter um canal no YouTube ainda. Ele ainda não tem, mas assim que ele tiver, vocês analisem esse vídeo aí. Embaixo também terá a descrição. E vamos colocar aqui embaixo, para você estar lá e se inscrevendo no canal dele, dando um like. Eu tenho certeza que as mensagens dele irão edificar a sua vida. Posse aí, você que está pensando em caminhar na presença do Senhor, seguir tem esse chamado, né, pastor? De pregador. Não desista, independente seja para 1 ou 2 ou 3, prega o evangelho, amém? Quer deixar mais alguma Sobre pregador, eu creio que a pessoa começa a ser pregador pregando para indivíduos. Você prega para o seu vizinho, você prega para o seu colega de trabalho, você prega para o seu colega de escola. Eu creio que assim você começa sendo pregador. Então, aproveite a oportunidade, aproveite as ocasiões e fale de Jesus, como disse, em tempo e fora de tempo. Amém? Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz. Se inscreve aí no canal, dá o seu like, deixe seu comentário. Shalom.